Atividade número 5 do 7º roteiro de língua portuguesa. Toda criança tem direito a receber educação de qualidade e dever de estudar. Leia o texto e responda às perguntas. Retrocesso de Luiz Fernando Veríssimo. O visitante acompanhou fascinado uma aula como ela seria num futuro em que o computador tivesse substituindo o professor. O visitante estranhou porque, quando o levaram para conhecer a sala de aula do futuro, não havia uma professora robô, mas duas. A única diferença entre as duas era que uma era feita totalmente de plástico e fibra de vidro. Fora, claro, que a tela do seu visor e seus componentes eletrônicos. E a outra era acolchoada. Uma falava com as crianças, com sua voz metálica e mostrava figuras, números e cenas coloridas no seu visor, e a outra ficava quieta num canto. Uma comandava a sala, tinha resposta para tudo e centralizava toda a atenção dos alunos, que pareciam conviver muito bem com a sua presença dinâmica. A outra dava a impressão de estar esquecida ali, como uma experiência errada. O visitante acompanhou, fascinado, uma aula como ela seria num futuro em que o computador tivesse substituindo o professor. O entendimento entre a máquina e as crianças era perfeito. A máquina falava com clareza e estava programada de acordo com os métodos pedagógicos cientificamente testados durante anos. Quando não entendiam qualquer coisa, as crianças sabiam exatamente que botões apertar para que a professora robô repetisse a lição ou, em rápidos segundos, a reformulasse para melhor compreensão. As crianças do futuro já nasceram sabendo que botões apertar. Fantástico, comentou o visitante. Não é? Concordou o técnico, sorrindo com satisfação. Foi quando uma criança, errando o botão, prendeu o dedo no teclado da professora robô. Nada grave. O teclado tinha sido cientificamente preparado para não oferecer qualquer risco aos dedos infantis. Mas assim, doeu e a criança começou a chorar. Ao captar o som do choro nos seus sensores, a professora robô desligou-se automaticamente. Exatamente ao mesmo tempo, o robô acendeu-se automaticamente. Dirigiu-se para a criança que chorava e a pegou no colo com os braços de imitação, embalando-os no seu colo acolchoado, dizendo: vamos virar a folhinha. Notem lá no alto da folhinha. Dizendo palavras de carinho e conforto numa voz parecida com a do outro robô, só que bem menos metálica. Passada a crise, a criança, consolada e restabelecida, foi colocada no chão e retomou seu lugar entre as outras. A segunda professora robô voltou para o seu canto e se desligou, enquanto a primeira voltou à vida e à aula. Fantástico, repetiu o visitante. Não é? Concordou o técnico, ainda mais satisfeito. Mas me diga uma coisa, começou a dizer o visitante. Sim, se entende bem, o segundo robô só existe para fazer a parte mais, digamos, maternal do trabalho pedagógico, enquanto o primeiro faz a parte técnica. Exatamente. Não seria mais prático, sugeriu o visitante, reunir as duas funções no mesmo robô? Imediatamente, o visitante viu que tinha dito uma bobagem. O técnico sorriu com condescendência. Isso, explicou, seria um retrocesso. Por quê? Estaríamos de volta ao ser humano. E o técnico sacudiu a cabeça, desanimado. Decididamente,
o visitante não entendia o futuro. Agora vamos às perguntas e respostas. Número 1. Descreva as duas professoras. Você deverá explicar como era a primeira professora robô e a segunda professora robô. Para isso, você deve voltar a reler o texto, achar a descrição no texto, que vai estar localizada lá pelos primeiros parágrafos, grifem e depois copiem exatamente como está no texto. Número 2. O que as crianças faziam quando não entendiam alguma matéria e como a professora respondia? Mais uma vez você encontrará a descrição e a resposta no texto que acabamos de ler. Então releia com atenção o texto, grifem a parte que a pergunta está exigindo, o que as crianças faziam quando não entendiam, e depois você pode copiar exatamente como está no texto. Não esquece de colocar a citação entre as aspas. Número 3. Por que uma criança começou a chorar? Assim como as outras duas respostas anteriores, a de número 3 também está no texto. Então, releia o texto, localize aquilo que a pergunta está exigindo de vocês. Por que uma criança começou a chorar? Depois de grifar, copie exatamente do jeito que está no texto. E vocês podem fazer também com as palavras de vocês, tá bom? Número 4. Por que unir a parte técnica e a maternal do trabalho pedagógico seria um retrocesso? Mais uma vez, releiam o texto, localizem a resposta, grifem e copiem exatamente como está no texto. Número 5. Em sua opinião, professoras robôs seriam melhores que professoras humanas? Explique. A resposta de número 5 é uma resposta pessoal. Está perguntando, em sua opinião. Então, isso significa que é aquilo que você acha. Professoras robôs seriam melhor do que professoras humanas? E depois você coloca a justificativa. Fale o porquê. Número 6. Em tempos de quarentena, você está tendo contato com os seus professores? Qual é o veículo de comunicação entre vocês? Então, você vai escrever aqui como que você tem conversado com os seus professores de verdade. Não esqueça de começar com o parágrafo e terminar com o ponto final. Fim da atividade, façam com capricho e tenham um bom trabalho.